Fala tudo, aqui é o Clã RPG, trazendo mais um vídeo sobre Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, card na tela para minha playlist de Jornada Heróica Guerra Artoniana. Link no comentário fixado para quem quiser comprar o livro tanto do Guerra Artoniana quanto o Tormenta 20, jogo do ano, o livro base de Tormenta 20. E spoiler da campanha inteira, então alerta de spoilers. E no caso do vídeo de hoje, que o grupo acabou de entrar na aventura 9... Tanto a aventura 9 quanto a aventura 10, eu dividi ela em 3 partes. Então o vídeo vai ser sobre a aventura 9.1, depois 9.2 e depois 9.3 para partir para a aventura 10. Eu acabei fazendo isso para fazer a duração, né, do arco do Interrupt durar mais. Bem, uma coisa, né, que eu acabei esquecendo de falar no vídeo passado, eu tenho que falar. Depois que o grupo derrotou o coronel Wrecker Warthog, eles ganharam, né, os espólios do Warthog. E no caso, foi decidido, né, que o cavaleiro ia ficar com a doutrinadora, que depois foi batizada de Agulha de Winner. E o bárbaro ficaria com o braço das uivantes e o cinto dos campeões, né? Que é o outro item que o Warthog tinha. Eles venderam. E, cara, para ter o braço das uivantes, tem que fazer um teste de cura, onde, se falhar, o personagem pode perder o braço que estava tentando substituir. Cara, então foi muito tenso, porque era uma CD alta. Então foi muito tenso esse teste, mas deu tudo certo. E agora o nosso bárbaro tem um braço de gelo, que vai se tornar imune a dano de frio, mas se tornar vulnerável a dano de fogo. Então, complicado isso aí, mas também uma bela resistência que vai ajudar ele nas próximas aventuras. E outra, né, que é a vulnerabilidade que vai ferrar muito ele nas próximas aventuras. Então, né, foi bem 50-50 esse braço. Mas, né, quando o grupo conseguiu ressuscitar a Charisse, o grupo voltou, né, para Svalbard, mais precisamente para a capital mesmo, tanto para fazer a rota comercial lá do Saline Alan, né, com Svalbard. Agora Svalbard tem uma rota comercial, conseguiram uma caravançará para Kash também. E fora isso, tinha a questão de chegar em lojas de Uden para fazer negociações com Svalas, que no caso estava sendo liderado por um tal cavaleiro Leon Jagger, né, o cavaleiro do Leopard Sangrento, que era uma ordem, por enquanto, que era apenas só como guarda-costas de comandantes importantes de Yuden, né? Que depois ficou um negócio bem mais tenso. Um cara do Par Sangrento, no tempo atual de Arton, os caras são barra pena de se enfrentar, os caras são cruéis. E no caso, né, essa reunião foi bem simples. Eles queriam fazer um acordo assim de venda de armas assim com Svalas, né? A negociação de são com Svalas para ter essas vendas de arma, tanto para Svalas quanto para Yuden. Que aí tanto eles quanto a própria rainha Aleph acabaram negociando e fizeram que, cara, recusaram isso, né? E para dar um jeito de enrolar esse soldado de Yuden, colocar muitos documentos, muita papelada para ser assinada, assim, para dar um jeito de enrolar eles, para ver que aquele famoso não, mas enrolar, sabe? Aquele não bem enrolado, eles fizeram. Bela sacada deles. E também aproveitando, né? A rainha não perdeu tempo e falou para o nobre, né, pediu ele em casamento, que isso só vai ser resolvido só no final da aventura 10, porque eu quis fazer assim mesmo. E enquanto isso, né, o grupo, ele todo o seu tempo entre aventuras para resolver algumas coisas. No caso, o nosso cavaleiro teve, nossa, mas que azar que ele teve, que era, no caso, tentar ser treinado em ofício culinário para poder fazer beber essas coisas. Nossa! Vou avisar, ele falhou. O bárbaro também tentou ser treinado na pista pontaria e acabou falhando, e foi muito engraçado, porque o cavaleiro foi treinar com o Lazos, né, que é um cozinheiro, falhou. O bárbaro foi treinar com a Mut, falhou. Enquanto, né, como eu falei, o sátiro foi, né, em busca de sua mãe, usando aquela mecânica de busca, que é o Depende de Aventura, soube, né, que a mãe dele está em Escarchantadas. Ele ficou, eita, Escarchantadas. Seria isso um foreshadow sobre Escarchantadas na campanha? Enquanto isso, tanto a clériga e o nobre fizeram suas ações de domínio. No caso, a clériga abriu uma rota comercial lá nas Charnecas, tanto que, sabe, ela com o Nargon tá lá nas Charnecas, né? Meio virou o novo dono do Porto Oculto, assim, né? Já que o antigo foi embora, né? Que era o Quarim Adônios. Então, eles ficaram fazendo isso. E aí, eles decidiram ir para
Bierfeld. Mas antes, eles colocaram com o Sonia Lan sobre a questão da lista de desejos, assim. Eles colocaram uns itens mágicos, no caso, tanto o Bárbaro quanto o Nobre colocaram itens nessa lista de desejo, que era o montante cinético e uma coroa lá, que é um item mágico bem forte. E aí o Sonia falou assim, ó, eu dou item pra vocês, só que vocês devem me ajudar a fazer uma rota comercial, que vai de Winland até Hongari, né? Winland é o reino da magia, Hongari é o reino dos Halflings. Que aí já, então, teria essa side quest para o grupo, né? Se vocês quisessem ganhar itens mágicos, teria isso. Que, vou falar, demorou pra fazer isso, hein? Então, o grupo aproveitou e foram, no caso, para Bierfeld, para ir atrás da distinção do nobre, que é se tornar um cavaleiro da Ordem da Luz. E também, teve a questão, né, como eu estava pensando em ir para a Norme, né, para o nobre virar um cavaleiro da Ordem da Luz, teve a questão também da Lady Alice acabar falando um pouco da sua história, assim, já que agora ela tá andando com o grupo, né, que comoveu muito tanto o Cavaleiro quanto o Nobre, que tem uma história bem interessante. Eu quis fazer, assim, não tem um background nela na campanha, mas assim, sabendo que ela foi, né, uma ex, por isso você fica, mano, background mais triste para essa elfa, sabe? Eu pensei. Aí eu fui o background bem trágico para ela. Teve a questão, tanto a Lady Alice quanto o Cavaleiro, de poderem ser julgados pelos seus crimes lá em Norme, né? Obviamente, porque os dois foram ex-puristas. Mas o Cavaleiro decide não fazer isso, porque ele imagina que a punição já vai ser pesadíssima, então ele preferiu não fazer isso, tanto que ele não é barão de Karsh. E a Lady Alice teve que ser convencida pelo Nobre para não ir pro julgamento, porque ela queria muito, mas o Nobre conseguiu convencê-la. O grupo então se prepara e partam para Norme, para, né, o Nobre virar um Cavaleiro da Ordem da Luz. Nisso, indo, né, para Norme, ele acabou conhecendo lá mesmo na cidade o Sir Bernard Branlon, o Paquiderme Galante, que é um personagem que aparece nos romances de Tormenta lá no Crânio Corvo e o Terceiro Deus, né, um NPC que eu gosto muito, inclusive. Ele apareceu assim para o grupo, né, no caso o grupo encontrou ele lá na Ordem da Luz. Eles conhecem, né, o Sir Bernard Branlon. E ele acaba perguntando pra ele como vai a Cavaleiro da Luz, aí leva ele, né, pra conhecer outros cavaleiros, pra ver se algum cavaleiro vai escolher ele para ser, né, o seu escudeiro, pra poder virar um Cavaleiro da Luz, né, porque uma coisa que eu não curto muito de muitas edições de Tormenta são essas, como o Cavaleiro da Luz, Cavaleiro de Calmir, Cavaleiro do Corvo, e que elas envolvem treinar. É isso. Aí você só vai fazer isso. Você treina lá por, sei lá, meses, anos, etc. E aí você pode ganhar justiça. Pô, mano, então, sabe? Seria interessante se botasse nas distinções uma outra forma que fosse só treinamento, sabe? Tipo, algo pra você já ser, tipo, consagrado, por exemplo, essa tipo de distinção, fazendo uma quest, por exemplo, uma aventura, do que só ter estendido, sabe? Por exemplo, o Gigante Furioso, pô, eu acho muito legal o jeito que pega a distinção, por exemplo. Eu acho bem legal. Enquanto essas outras eu fico, nossa, então, qualquer coisa, sabe? Podia manter a regra de prestígio pra esse caso. Peguei nível, quero pegar agora e pega, sabe? Do que treinamento e é isso. Mas o Nobre, sabendo, né, que agora ele é filho da Shiva, ele não queria ser treinado por qualquer cavaleiro, ele queria ser treinado pelo próprio alto comandante Sir Alentori, o sumo sacerdote do Deus da Justiça. O cara que a cada vez que ele aparece em alguma matéria de Tormenta, alguma ilustração dele, em vez do cara envelhecer, ele rejuvenesce. Esse cara tem o quê? Uns 40, 50 anos, mas em vez do cara envelhecer, ele rejuvenesce. Muito da hora. Enquanto o Orion Drake, pra mim, é o deus menor da velhice, porque cada vez que passa o cara tá mais velho e acabado, o Sir Alan é o oposto. Cada vez que passa, o cara tá mais jovem. E aí, né, tem uma muito legal, assim, né, dos cavaleiros, meio que, pô, cara, vai ser assim que você vai ser escudeiro do alto comandante, sabe? Nunca teve um escudeiro, né? E aí o Nova fala assim, então o alto comandante deixa outros falar por ele, assim, aí o alto comandante responde ele, ninguém responde por mim, ele abre assim a porta e vê, né, o alto comandante, foi bem legal essa cena, e aí o alto comandante vê ele e fala assim, mano, não vou te treinar, aí o cara fala assim, pô, eu preciso ser treinado por você, sabe? É um negócio assim de honra, eu preciso ser treinado por você, eu tenho que ser o melhor naquilo. Nisso, então, ele me consegue convencer o alto comandante, o comandante fala assim, tá, me mostra o seu melhor, né? Tanto porque eles vão pra um lugar mais privado, assim, né? Tanto ele, o cavaleiro, a Lady Alice, e o Sir Bernard, e o Nobre acaba revelando para o restante que ele é o filho da Shivaria. Após saber isso, o alto comandante, né, fica mais intrigado, né, olhando ele assim com o seu único olho, né, já que ele tem um tapa-olho, e ele fala, tá, então não é qualquer um que vai se tornar, obviamente, o meu escudeiro. Então, prove para
para mim que você foi realmente treinado e é um estudioso e alguém que respeita a ordem da cavaleira, principalmente, né, a ordem e a cultura dos cavaleiros e da ordem da luz. Aí foi vários testes assim que ele quase falhou, mas ele conseguiu passar após gastar muitos PMs. E aí ele viu assim, tá, então eu te aceito você como um escudeiro para te treinar e você ser consagrado cavaleiro da ordem da luz. Uma parte já foi. Nisso, após isso, que ele pega pra ser treinado, nisso, o que acontece? O Sir Bernard e o cara acabam criando uma pequena amizade entre eles acabam indo beber, e o Zé acabam ficando bêbado. E aí nisso, o cara começa a desabafar com o Sir Bernard sobre as coisas que ele fez no passado, quando ele era adolescente, quando ele tava lá em Yuden como soldado, no caso carcereiro, purista. Aí o Sir Bernard bêbado, quando dá errada pra ele, e já sabe como essa conversa termina. Nisso, o cavaleiro acaba sendo preso, porque eles vão falar assim pra um guarda sobre essas coisas, e aí ele acaba sendo preso pelos seus crimes pra ser julgado. E aí, no dia seguinte, o Sir Bernard fala pro grupo, gente, a gente ficou bebeu mais que a gente devia, e a gente falou mais que a gente devia para outras pessoas. E aí, o amigo de vocês está na cadeia para ser julgado pelos seus crimes. E aí teve o período completo de julgamento que eu tinha preparado, assim, que podia dar muito ruim, foi muito legal, né? Teve um julgamento onde o grupo defendeu o cavaleiro sobre seus crimes, enquanto um cavaleiro anão, obviamente, era o cara que tava acusando, assim, né? Agora não vou me lembrar certinho a questão de júri, assim, eu dei uma pesquisada na época, agora não vou me lembrar certinho como era cada termo. E aí teve esse julgamento, foi muito legal pelo completo, porque foi bem difícil. E aí eu fiz questão de sucessos. Quanto mais sucessos teriam, melhor seria para o cavaleiro. Seja assim, falias total no teste, ou sabe, só um sucesso, o cavaleiro ia dessa para melhor. Se ele tivesse muito sucesso, ele conseguia ser perdoado de todos os seus crimes. E foi isso, cara. Tipo assim, chegou no último teste, a clériga, tipo assim, o grupo tinha conseguido 9, precisava de 10 para o cavaleiro ser perdoado de todos os seus crimes. Eles tinham 9, precisava de mais um. Só que o teste era uma CD alta para a clériga. E aí a clériga, acho que eu só conseguia passar o teste com 20, seu bem. E aí, o que aconteceu? Ela rolou o teste e caiu 19. Aí tipo assim, nossa, tão pouco. Tá, trabalho comunitário, o cara vai ter que fazer por uns meses, beleza. Mas era o nobre que fez ela rerolar o teste. E aí, caiu 20. Aí ficou assim, Absolute Guerra Artoniana. Muito da hora. E com isso, o cavaleiro perdoado dos seus crimes, né? Já que ele passou pelo seu arco de redenção. E eu também dei a opção pra ele poder se tornar devoto de Calmir. Cometi um erro, devia ter avisado ele, né? Que questão como ele tá usando a agulha de Wina, que é um item mágico feito por devoto de Kim. Eu devia ter avisado que ia quebrar algumas coisas disso. Eu acabei esquecendo, então, como foi um erro meu, eu deixei passar isso. E após a cena irada, né? Com o cavaleiro agora sendo perdoado pelos seus crimes, muito da hora tudo isso. O grupo, então, eles são convidados pra ir, né, jantar na casa do Sir Bernard. Após tudo isso, eles acabam aceitando, assim, mas ele também, como eu falei, o Sir Bernard convidou eles pra até também dormir. Eles conhecem os seus filhos também, ele tem 4 filhos, né, ela fala assim, caramba, esse cara tem bastante filho. Ele tinha mais, se você ler o crânio, ele tinha bem mais, que acabou muitos tempos um destino bem trágico. E nisso, eles estão lá uma janta, falam algumas coisas. Principalmente foi muito engraçado a questão do Bárbaro, o Chariz e o Clunk não sabem se comportar como nobres, então eles ficaram meio copiando o jeito que o nobre e o cavaleiro comiam. Foi bem engraçado essa cena assim, também do jantar. Ele também convidou a galera para dormir. O nobre e a clériga não quiseram dormir lá na casa. Enquanto o Bárbaro, Sátiro e Cavaleiro dormem, obviamente com os NPCs que os acompanham. E aí, quando eles estão lá dormindo, eu mando eles fazer um teste de percepção. E aí eu descubro uma das grandes fraquezas do meu grupo. Eles quase não têm percepção. E eu devia abusar muito disso. Porque eles são muito bons na resistência, nos combates. Mas agora, na percepção, eles falta. Tipo, acho que só a clériga e talvez um nobre. Mas, nossa, fora isso. E aí, e quando eles estavam dormindo, eles têm menos 10. E aí, eu acho que só um passou. Acho que foi o Sátiro ou o Cavaleiro. Não me lembro. Eu acho que todos eles falharam. Todos falharam, agora eu lembro.
E no caso, quando eles estavam dormindo, eles foram atacados por Lefous. Uau! E aí, como eles estavam dormindo, tiveram uma surpresa, foram machadados pelos Lefou. E aí eu acabei usando, né? Eu tô usando aquela regra de NPCs vulneráveis, né? Aliados vulneráveis, parceiros vulneráveis. Que fala real, não curti muito essa regra, me arrependi de estar usando ela, assim, se eu for mestrar outros campeões também, então eu não vou usar. Eu acho ela muito punitiva e meio frustrante, porque qualquer momento o seu parceiro pode morrer, ainda mais se for parceiro da história da campanha ou do próprio background. Poder morrer para combate é meio frustrante, assim, ainda mais se o inimigo dá mais de um ataque, é complicado. E aí teve um combate com grande parte deles desarmados, tirando o nosso cavaleiro, que ele já invoca a agulha de Wina de uma maneira muito massa. E eu não esperava que o meu bárbaro, né, o bárbaro da party, era tão forte sem sua arma, porque foi cada morretada nos maníacos Lefou, né, que são Lefous que foram corrompidos pela tormenta, ou são já Lefous mesmo, e se tornaram criaturas agressivas ou cultistas da tormenta, né, usei a ficha dos maníacos, são inimigos de D2 que tá no nível base do tormenta, e cara, o Barro foi cada muquetada que ele deu nos Lefou, foi muito engraçado. E fora a questão que deram uma pequena explodida também na casa do Sir Bernard, né? Porque o Sátiro taca flechas explosivas, flechas bombas. E aí eles derrotam o combate com o Araf se ferindo bastante. E também sem armadura, né? O cavaleiro lutando só com a cueca. Foi engraçado também essa cena. Mas o Bardo tem uma tatuagem que permite lançar magia de cura, né? Curar ferimentos. Ele usa isso para curar a galera. Eles saem correndo para ver o que tá acontecendo. Enquanto o Sir Bernard também lutando contra um maníaco Lefou que ele acaba matando usando um livro. E eles chegam em uma parte, assim, onde eles encontram outros maníacos Lefou, né? Outros Lefous, cultistas da tormenta. E também um Lefeu. E foi legal porque o Bárbaro botou moeda no Lefeu. Porque tem uma habilidade, quando ele faz um teste de resistência, ele pode pagar PM, para em vez de fazer o teste de resistência, por exemplo, vontade, ele rola intimidação. E se ele passa um teste, o inimigo faz um teste de vontade, se falhar, fica abalado por não sei quanto tempo. Não sei se é por uma rodada, pela cena, por um D4 rodadas. Eu tenho que confirmar isso depois para o Bárbaro. E nisso, o que aconteceu? Eles vêm, o Bárbaro botou medo no Lefeu, e aí os cultistas de Aradak, isso mesmo, eles são de Aradak, sequestraram o filho menor de Sir Bernard, e eles falavam assim, ó, o seu filho, Godric, ele quer te ver pra te corromper pela tormenta, então vá até esse lugar para resgatar o seu filho. Eles pegam e acabam fugindo voando, né, porque ambos tinham asas insectoides. E aí o grupo sai correndo assim para avisar o restante dos heróis de caixa, né, tanto o nobre quanto a clériga. O Sr. Bernard queria ir sozinho, não queria botar isso nessa situação, mas aí o nobre fala assim, mano, tu é o cara da hora, tu nos ajudou e a gente vai te ajudar. Então entra nesse navio e bora. E aí o grupo acaba partindo pra União Púrpura, porque foi pra onde eles foram, né? Chegando na União Púrpura, eles acabam descendo para ir a pé pela região, porque já é uma região mais com mato, assim, é difícil de ir com o navio voador, né? E eles acabam lutando contra mais Lefous com simbiontes, né? Que aí eu usei a ficha dos fanáticos, Lefou, um inimigo muito poderoso, inclusive. E aí tinha um outro Lefou muito mais poderoso, só que aí apareceu um personagem que saiu direto de Kamen Rider, um herói Henshin, com uma frase muito da hora que eu vou falar ela agora mesmo. Esse herói Henshin, que no caso é Samurai Henshin, ele fala essa frase fazendo várias poses, assim, bem algo numa série de Super Sentai ou Tokusatsu, que é: eu sou o protetor da vida em nome de Aliana, promovo a honestidade em nome de Asger, combato o mal em nome de Kalmir, protejo a vida dos inocentes em nome de Lena, luto pela honra dos outros em nome de Linhu, promovo a paz em nome de Mará, promovo a harmonia entre o oceano e o mundo seco em nome de Oceano, revela as mentiras em nome de Tanator, protejo os fracos em nome de Tauro, ofereço redenção em nome de Teatro, luto pela liberdade em nome de Valkyr e uso a magia para proteger os necessitados em nome de Wina. Eu sou o algoz do mal, eu sou o Samurai Henshin! E aí começa uma explosão atrás dele, assim, ninguém sabe me explicar o porquê. E aí ele luta contra esse outro Lefou. E aí o grupo derrota os maníacos Lefous. E aí eles veem a luta do Samurai Henshin, que consegue derrotar o outro Lefou, mas é ferido mortalmente. E aí tem uma cena, o cavaleiro tentando conversar com esse Samurai Henshin. Ele entrega pra ele o cinto, fala assim, ó, enquanto alguém digno para usar esse cinto, assim, para se tornar um novo Samurai Henshin, que o meu tempo em Arton já acabou. Eu fui corrompido pela tormenta e eu já estou disposto a morrer sendo um herói. Muito da hora essa peça. Nisso,
O grupo então segue mais adiante, chegam em uma vila que estava sendo corrompida assim, pela tormenta, tinham já um culto de Aradak na tormenta, tanto que já foi uma escolha entre lutar contra uns Lefous e um Lefeu que estavam pegando toda a questão de ouro, riqueza da vila pra corromper em nome de Aradak, me fazer um sacrifício em nome de Aradak, ou confrontar o Gotrek. E aí, tanto que eu peguei essa questão do loot e eu separei, ó, se o grupo for pra lá vai ganhar o loot, se o grupo for contra o Gotrek não vai ganhar loot, mas vai conseguir fazer uma coisinha a mais que tá em segredo até hoje. E aí foram em questão de lutar contra o Gotrek, que é a escolha mais sábia, obviamente. E aí, lutando assim contra o Gotrek, cara, eu peguei a ficha do Sacerdote de Aradak, bufei bastante ela, e foi um combate bem desafiador, porque devoto de Aradak, cara, combate contra que as outras tormentas são complicados. Foi um combate bem desafiador, acho que foi um dos mais desafiadores assim da campanha. Sério, na minha opinião, acho que foi um dos mais desafiadores. Acho que nem o Warwick foi tanto desafiador quanto esse, porque, cara, o grupo ficou próximo de dar ruim. Mesmo com a Clériga tendo magia de anular luz, que salvou demais, assim, a party. Foi a Clériga usando anular luz, salvou demais. Fora a questão também do próprio Bárbaro ter desarmado ele, sério, essa combinação foi muito boa. Uma coisa bem engraçada é que, como a Shazam pra ser iniciante, toda ataque que ela tomava, ela já ficava ferida e próxima a morrer, sabe? Foi bem engraçado isso também. Mas depois, já na aventura 9, no finalzinho da aventura 9, ela já consegue upar para se tornar veterana. Então foi um combate desafiador, foi engraçado que o Godric, ele é um sacerdote de Aradak, agora ele é um filho de Sir Bernard, que foi corrompido pela tormenta, né? Virou um servo de Aradak, né? E também tem vários simbiontes no seu corpo. Ele se bufou muito pra ir pro combate, pra lutar contra o seu pai e o grupo. E aí, quando ele se bufou pra caramba, chegou lá, Clériga, anular luz. Inclusive, magia muito roubada, peguem essa magia, porque eu já acho ela bem forte, poder dissipar todas as magias na área que você queira, usando misticismo, mais ainda de você deixar o cara enjoado sem nenhum tiro de resistência. Muito forte isso. E também tinha outros Lefous com ele, que o Noro acabou dando cabo usando seus marujos. Enquanto o Bardo, o Cavaleiro, o Sátiro e a Clériga ficaram num duelo intenso contra o Godric. Foi uma batalha bem da hora, que, cara, foi um belo trabalho em equipe do grupo, tanto da Clériga quanto o Bárbaro, para derrotar. Sério, se não fosse a armadura da Clériga, nossa, eu acho que alguém tinha rodado naquele combate. Foi complicadíssimo. Nisso também, eles derrotam o Gotrek. Quem dá o golpe final foi o Bárbaro, né? Tipo, o Sir Bernard queria dar o golpe final, mas o grupo impediu ele, obviamente. Ele falou assim, não vai ser você, você já sofreu muito, deixa que a gente lida com ele. E aí o Bárbaro, pá, esmagou a cabeça do Gotrek. Foi engraçado essa cena. E uma coisa que eu fiquei meio triste, que depois que um dos meus acabou dando a ideia, né, por causa foi o Nobre, que eu poderia ter feito combate, em vez do Gotrek atacar o grupo, tentar agarrar o grupo e tentar infectar isso com o simbionte, porque esse simbionte é roubado, tá? Tipo, tem a perda de carisma que é terrível para o Nobre, seria muito legal isso aí, perder isso de carisma, tá? Mas seria bem legal, foi uma ideia que eu não tinha pensado na hora eu fiquei assim, nossa, verdade, baita ideia, que eu não pensei. E o grupo acaba conseguindo resgatar o filho do Sir Bernard, voltam para Norme vitoriosos e lidando com o culto da tormenta e com um monte de gente que tava naquela vila, que tava virando o cultista da tormenta, sendo infectado por simbionte, voltando também no navio escolha certa. E aí, o restante do grupo meio que passeia por Norme, enquanto o Nobre faz seu treinamento que dura um mês e ele é consagrado Cavaleiro da Ordem da Luz. Tem lá a consagração dele, que é bem legal. É legal que tenha lá na distinção a consagração, bem legal. E aí, com essa parte da vitória resolvida, o grupo vai para Winland para fazer a rota comercial do Salim Alan. E no caso, eles tinham que ir para Cresta. E aí, quando eles chegam lá em Cresta, tem uns 3 sacerdotes de Winland, né? 3 caras de Winland meio que esperando o grupo, porque sabiam que a Clériga estaria lá, iria para lá. E eles deram uma missão muito importante para a Clériga, que era recuperar um tal artefato de Cross, junto também com a Nyala, a sumo sacerdote de Winland, que aparece na frente deles também. Rapaz! E é isso mesmo, rapaz. Comente aí, como que foi a aventura 9 de vocês? Ela durou bastante? Pouco? Teve várias aventuras ou foi uma única aventura? Ou você usou as aventuras que tem no livro? Comente aí. E é esse o vídeo, rapaz. Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, se inscreva se não gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!